as construções. Sim, muitos imperadores construíram, Santa Helena tem toda uma história, mas a igreja ela já tinha todo um recurso. É claro que nas perseguições os imperadores iam e tomavam os bens da igreja, caçavam, matavam. Mas depois de Constantino houve outros imperadores que perseguiram a igreja. Sim, o próprio Licênio, ele perseguiu a igreja, aquele que dividiu o trono com Constantino, né? Que tinha sua parte ali, o cunhado de Constantino. Mas para frente ele perseguiu a igreja. Depois desse edito, outros imperadores perseguiram até chegar a Teodósio. Um arrochava, outro afrouxava, mas depois de Constantino é claro que o culto ficou, em algumas partes ali ficou, posso dizer assim, a perseguição zerou ou quase que zerou, mas depois vinham outros e apertavam. Preste atenção o que está no Edito de Milão. Olha, a cópia das constituições imperiais relativas aos cristãos. Cópia dos mandamentos imperiais produzidas do latim. Escutem bem o que Constantino falou, mas o seu cunhado Licênio. Há muito considerando que não se deve recusar a liberdade de religião, mas que é preciso deixar a razão e a vontade de cada um a faculdade de ocupar das coisas divinas, conforme profere, ordenamos que também os cristãos se conservem fiéis à própria convicção de sua religião, mas levando em conta que numerosas são as cláusulas evidentemente acrescentadas ao reescrito, que tal permissão outorgava a eles. Talvez tenha sucedido que alguns dentre eles, poucos depois, tenham recuado diante das práticas de tal culto. Aqui está falando da perseguição. Por consequente, quando eu, Constantino Augusto, e eu, Licênio Augusto, chegamos felizmente a Milão, procurávamos tudo o que importava à utilidade, ao bem comum, entre outras coisas que nos pareciam proveitosas em geral, de vários pontos de vista. Relevemo-nos, em primeiro lugar e antes de tudo, da ordem para assegurar o respeito, a honra e a divindade, isto é, decidimos conceder aos cristãos que todos os outros, a livre escolha, se siga a religião que quisesse, de tal modo que todos que possa haver de divindade de poder celeste nos seja propício, a todos que vivem sob nossa autoridade. Repare que aqui ele não só deu aos cristãos, mas também deu a outras religiões, não mais perseguir. É claro que os cristãos eram os mais perseguidos, né? Aqui ele não elevou a religião a cristã como estatal, como religião oficial do império. É uma mentira muito grande, minha gente. Vamos ler mais para frente. Assim, pois, um restíssimo e salutar propósito, declaramos nossa vontade de que a ninguém absolutamente se recuse a liberdade de seguir e preferir a observância ou a religião dos cristãos, de que seja concebida de cada qual a liberdade de dar consciente adesão à religião que julga melhor, de sorte que possamos contar sempre com a habitual providência e benevolência da divindade. Eles eram pagãos, você vê que eles falam sempre de divindade, mas eles deixaram bem claro que aqui não era mais para perseguir os cristãos e aqueles que aderissem também não eram para ser perseguidos. Assim fez-se mister que nos aprovasse publicar este reescrito, a fim de que, após a suspensão completa das cláusulas contidas em nossas cartas anteriores, a tua excelência a respeito dos cristãos ficasse abolido, ou que se mostrasse inteiramente injusto e contrário à nossa brandura, que agora, livre e simplesmente, cada um daqueles que tomarem a livre decisão de praticar a religião dos cristãos possa observá-la sem nenhum impedimento. Até aí tudo bem, né? Eis o que decidimos declarar absolutamente a tua solicitude, a fim de que saiba termos concedido aos mencionados cristãos a faculdade livre e desimpedida de praticar a própria religião. Aqui ele não fala que a religião cristã naquele momento ia ser colocada como uma religião oficial do império, né? Uma vez ele não fala isso.
e da liberdade de culto, né? Uma vez que tua excelência se vê, lhe concedemos esta liberdade irrestrita, igualmente aos outros que quisessem a faculdade seguir a sua própria observação à religião, conforme evidentemente convém a tranquilidade de nossa época, assim cada qual tenha o poder de escolher e praticar a religião que quiser. Isso resolvemos de sorte que não parecemos diminuir o rito ou a religião de ninguém. Ó, ele está abrindo a questão do culto a todas as religiões, mas é claro, o momento de perseguição era para os cristãos. Além disso, eis nossa determinação relativa aos cristãos. Olha, agora aos cristãos. Olha, preste atenção, que a igreja já tinha todo. Eles alegam que a igreja, antes disso, vivia dentro dos cemitérios ou em alguma casa, não se tinha uma paróquia, não se tinha nada de concentração. E é mentira, a igreja tinha toda uma hierarquia, tinha toda uma logística, tinha todas as paróquias. É claro que isso ia sendo destruído conforme as perseguições, mas repare bem que eles repararam dentro desse edito aqueles locais que já eram da igreja e que tinham sido tomados pelo império. Olha, além disso, eis nossas determinações relativas aos cristãos, os locais onde eles costumavam inteiramente se reunir, a respeito dos quais, numa prévia carta a tua excelência, outra norma havia sido prefixada. Se talvez tenham sido comprados por nosso fisco tomado, né? Ou outro qualquer, sejam devolvidas aos mesmos cristãos sem pagamento, nem reclamação de compensação, excluída toda espécie de negligência e equívoco, se alguns foram doados esses locais, restitua-nos ao mais depressa possível aos cristãos. Assim, se os compradores destes locais ou aqueles que os receberam de presente queiram reclamar algo de nossa benevolência, apresentam-se ao tribunal do juiz local, a fim de que nossa benignidade seja-lhe atribuída certa compensação. Atenda é que todos estes bens sejam devolvidos integralmente e imediatamente à corporação dos cristãos. Olha só como a Igreja Católica já tinha toda uma formação, a corporação dos cristãos. Minha gente, eu vou parar por aqui, que é o edito o edito de Milão. Ele tem um pouco mais, né, de conteúdo. Em momento algum, Constantino declara a igreja como religião oficial. Ele deixa a liberdade de culto para todas as religiões pagãs. Agora, é claro, o cristianismo vivia em perseguição. Aqui ele deixa bem claro que os cristãos tinham seus locais próprios, tinha as suas dioceses, tinha bispos, tinha as paróquias, mas foi tudo destruído e tomado pelo fisco imperial em meio às perseguições. Portanto, quando o Rodrigo ele fala dessas questões, minha gente, aí a gente não compreende se é má vontade, se é ignorância, não sei. A gente sabe que dentro do movimento adventista, o ex-pastor Will, o americano, né, o brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, que saiu dos adventistas, ele revela que dentro do adventismo há um problema muito sério com a questão da Ellen White, porque a Ellen White, os seus escritos é comparado com a escritura, tem que ter uma profissão de fé lá, o pastor. Quem assistiu o programa do Eduardo Faria viu, tem que se comparar, tem que fazer um juramento de comparação entre o livro da Ellen White, que eles acreditam que é revelação divina, e as escrituras. Tem toda uma heresia no meio, toda uma doutrina sabática no meio, herética. Mas o que ele fala aí é algo desonesto, ao meu ver, intelectualmente falando, ou faz propositalmente falando, ou é algo de desonesto, ou para fazer assim de uma maneira na ignorância. Pouco acredito que ele é um muito estudado e culto, né? Pelo afirmar que Constantino fundou a Igreja Católica e que, através desse edito de Milão, a igreja tornou-se uma religião, como ele fala, a religião oficial do Império, né? Uma religião estatal. Não tem lógica, né, minha gente? Fala que os templos, quase todos foram construídos em cima de templos pagãos. A gente sabe que houve alguns, sim, mas a igreja ela já tinha todo um corpo místico, todo um corpo físico, melhor dizendo, tinha uma hierarquia. A gente sabe a quantidade de papas, já tinha sido 32 papas.
é muita, né? A gente reza por essas pessoas para que se convertam. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Eu vou fazer vídeo de apologia com refutação na Bíblia, sim, mas também com contexto histórico. Eu retirei isso da onde, irmão? Eu retirei do 10º livro da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, no capítulo 5. Quem tiver, vá lá. Ou então pesquise, pega um PDF, vá lá, que você vai encontrar o Edito de Milão, lá escrito pelo imperador Constantino, e o outro imperador que comandava na época, que cunhado de Constantino, que acabou mais para frente se tornando rival dos cristãos por ciúme e inveja de Constantino. Houve problemas, acabou sendo derrotado noutra guerra. Mas mais para frente, até chegar ao imperador Teodósio I, houve-se outros imperadores que perseguiram o cristianismo. Né? Tem outros santos da Igreja Católica que foram encarcerados. Eu tenho PDF deles aqui, tenho livros deles aqui que mostram isso, né? Mas a gente vamos desmascarando as mentiras protestantes. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Você só vai encontrar isso aqui, essa prova aqui nesse canal, desta maneira, no literal. Você vai encontrar pessoas dizendo, é mentira de Rodrigo, é mentira. Mas você só vai encontrar essa prova aqui neste canal. Em poucos canais você vai encontrar essas provas aqui, com documento histórico, galera. E as Sagradas Escrituras. Salve a Maria, viva Cristo Rei. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal.